bem-vindo ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no mercado é Fábio Sayeg. Fábio é VP da Cadastra, é amante de esqui, e ele não sabe disso, mas eu acho que ele é um hipnotizador de empreendedores. Mas depois a gente fala sobre isso. Cara, obrigado, bem-vindo aí. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você, Matheus. É uma honra aqui estar contigo. Valeu. Cara, conta um pouquinho, um trabalho difícil aqui para você. Conta em um minuto aí um pouco da sua carreira, só para o pessoal entender quem que você é, de onde você veio. Assim, um resumo rápido. Eu comecei a empreender em 2006, né, uma agência de marketing, na época, marketing digital. E, enfim, de lá para cá, fui fazendo, através do M&A, um processo de evolução e de melhorias, né, da empresa. Então, eu fiz uma primeira venda para um grupo de consultoria para poder ter acesso a um nível de clientes que eu não tinha. Esse grupo me levou para participar de alguns eventos internacionais, que me fez abrir a cabeça um pouco, tanto para o mercado global como para as transformações que o mercado estavam passando, principalmente no quesito tecnologia e dados. Foi então onde eu comecei inicialmente o processo de M&A na minha companhia para fazer crescimento e para fazer inclusão de capabilities, né? E de lá para cá foram 6 M&As, né, que culminou com a venda da minha companhia, que era a Zoli, em 2020, né, no qual eu cumpri nos últimos meses o meu no competing e agora assumi essa posição, né, de vice-presidente aqui na Cadastra, que está sendo uma jornada muito divertida. Legal, cara, show de bola. Fábio, aí você tocou num ponto importante ali de dados, né, que é super relevante hoje. E aí tem um conceito de data-driven, vamos começar por aí. Define esse termo pra gente na sua visão, né, o que é data-driven? A minha visão de data-driven ele é nada mais do que a gente ter informação e dados para tomar alguma decisão. Quando a gente acha, ou quando a gente supõe, normalmente a gente tem uma chance estatística de estar errado. Então, o conceito de data-driven, para mim, ele é nada mais do que colocar a ótica da informação e dos dados que sejam suficientes para a gente tomar uma decisão em cima de alguma leitura, de alguma oportunidade ou de alguma ação, em vez da gente supor e achar. Então, o conceito de data-driven basicamente é escutar para depois responder, para depois agir, do que supor e testar e ter uma chance de errar maior. Tá. Então, é quase que eu vou tomar a ação definida pela informação que o dado me trouxe. Ponto. Mesmo que eu discorde, eu vou tomar aquela ação. Não necessariamente, tá, né? Mas o importante é você pode escolher o caminho através da informação. Mesmo que a informação te traga algo que não indique que aquela ação seja a melhor, mas você, por qualquer outro motivo, por intuição ou por história, queira partir para aquele caminho e confrontar o dado, isso pelo menos você está fazendo de maneira consciente. Perfeito, tá claro. E você, sua opinião, né? Qualquer empresa deveria seguir esse caminho? Tem algum tipo de mercado que deve escutar mais isso do que outro? Como é que você entende isso? Qualquer empresa que tenha um produto, um serviço ou uma solução que converse com o seu cliente ou que converse com alguém, ela precisa, no mínimo, colocar uma escuta, né? Seja de social listening, seja de modulagem de dados, para poder escutar a reação ou escutar as informações ou escutar alguma lição daquele ponto de vista do consumidor, seja o que ele está buscando, o que ele está achando, os problemas, as oportunidades que ele vem e que se coloca. Os dados eles servem exatamente para a gente poder deixar, né, a história de eu sempre foi assim, o meu produto ou meu serviço entrega e resolve, e quando você de fato coloca, né, a informação para ser devolvida para você, você consegue tomar as decisões com base nelas. Ou seja, é muito mais factível eu acertar escutando e tomando as decisões com base no que eu vejo, no que eu escuto e no que eu analiso, do que somente numa intuição, porque hoje em dia está muito difícil se adivinhar o que o consumidor quer. Então a gente precisa ter, né, essa lição de escutar, ler e reagir sobre o que a gente vem escutando, lendo e aprendendo. Tá, então, principalmente são dados externos à empresa, porque talvez os dados internos que já estão na mão ali são normalmente usados. O que a gente não usava tanto era a opinião do consumidor transformada em dado para tomar decisão. Acho que Isso, e tudo hoje é datado, né? Assim, por quê? Porque o termômetro daquela escuta, ou o termômetro daquele histórico, ele é baseado num recorte de tempo. Então, a gente está num pós-Covid, né, que mudou muita coisa.
É chavão a gente falar nisso, mas mudou o comportamento das pessoas, mudou a intenção das pessoas, assim como mudam todos os dias. Uma pessoa que tem um comportamento depois que ela casa, depois que ela se separa, depois que ela tem filho. Então, às vezes, a gente está acostumado a fazer uma leitura ou a ter uma suposição em cima de um determinado momento, mas que aquele momento está em transformação. Então, por isso que isso precisa ser algo ativo e não mais, eu preciso escutar, eu preciso modular e tomar decisões baseadas em dados, mas você precisa incorporar isso dentro da cultura de cada empresa e de cada um, porque é através disso que a gente consegue até desenvolver o senso de empatia, que é de entender e se colocar na posição do outro através de uma escuta ativa e, através dessa escuta ativa, conseguir tomar as melhores decisões. Então, quer dizer, o Fábio como consumidor, você é como consumidor, antigamente ele gostava de falar por telefone, agora ele prefere o WhatsApp. Ele mudou e as pessoas vão mudar. Então esse é o ponto, né? Sempre estar escutando os dados para não... não, meu cliente antigamente era assim. Já não é mais, mudou tudo. Não. Perfeito, tá. Tô convencido. Tá, quero estruturar uma área de dados na minha empresa. Onde eu começo, como é que é a estrutura, quais são os pilares básicos que eu tenho que ter, como é que eu entendo isso? Primeiro você pode chamar a gente da Cadastra, a gente ajuda. Legal. Tirando o jabá, brincadeira, você começa primeiro entendendo o que você tem hoje dentro de casa, né? O que você quer com os produtos, com as soluções, com os serviços que você tem dentro de casa, alcançar o consumidor, melhorar, né, a rentabilidade, melhorar o lifetime value, você quer que esse consumidor seja mais fiel. Então, eu tenho que olhar a métrica que eu quero primeiro, o objetivo que eu quero primeiro, antes de estruturar a área. Então, a primeira coisa é essa. Porque tudo que é estruturante vai mexer, seja integração de tecnologia, mudança de tecnologia, né, mudança de time, estruturação de time. Se a gente não sabe onde quer chegar, né, fica muito complexo, porque às vezes você vai gastar energia colocando ferramental ou estruturando coisas que não necessariamente vão dar os melhores indicadores ou as melhores visões para aquilo que você quer como companhia. Então tem uma frase que eu gosto muito, né, que é assim, é melhor você estar errado do que estar confuso. E você pode ir ajustando isso ao longo do tempo. Mas o primeiro ponto é você precisa saber aonde você quer chegar e o porquê que você quer chegar lá. E aí você vai entender quais são esses KPIs, quais são essas métricas que você precisa analisar para poder tomar essas decisões para chegar onde você quer. Tá. Deixa eu dar um exemplo aqui, vamos ver se você consegue, a gente tenta modelar alguma coisa. Tá bom. Eu tenho uma empresa B2C e eu quero reduzir churn. Meus clientes vêm, compram de mim, depois param de comprar. Como é que você faria uma área, sugeriria assim, de forma macro, não precisa ser muito detalhado, mas... Que profissionais que eu precisaria ter ali dentro para poder olhar para esse cara, porque que ele está dando churn, como é que seria isso? Perfeito. Primeira coisa, a gente vai olhar a jornada, né? Eu acho que a ótica que às vezes a gente olha é somente uma análise do churn, mas esse churn ele pode ter acontecido desde o início do processo, né, de sedução, de venda, até da entrada desse cliente, o onboarding dentro daquele ecossistema, até o churn acontecer. Então, quando a gente analisa uma jornada completa, a gente vai conseguir entender quais são os dados que eu preciso coletar e as informações que eu vou coletar em cima desse ecossistema. Como que essa venda está sendo feita, se ela está sendo feita de qualidade ou não. Quando esse cliente entra, como que ele está entrando, se a gente tem um processo, né, de onboarding para ele, se tem um processo de encantamento para ele. Quando é um produto, você tem um processo que começa com o unboxing, né, ou com a entrega desse produto. Então, você vai avaliar desde o processo de como você atraiu aquele determinado consumidor para aquele produto, para aquele serviço, como ele está consumindo e se engajando com aquele produto, com aquele serviço, e eventualmente quais são os motivos do churn que ele está tendo. Às vezes pode ser financeiro, às vezes pode ser por experiência, às vezes pode ser por qualidade, tem vários fatores. Então, né? Peraí, então primeiro eu preciso entender a jornada de ponta a ponta, da venda até o customer care ali, a ponta. Eu vou colocar sensores ao longo dessa jornada para poder medir essas coisas. Perfeito. E aí sim começar a... Se a gente entender, Matheus, que antigamente, né, as empresas eram estruturadas por fases, e ainda são grande parte dela, né, dessa jornada. Eles fatiam uma jornada, a jornada de aquisição, a jornada, né, a jornada do cliente e eventualmente uma jornada de fidelização, ou de rentabilização, ou de retenção. Eu, pelo menos, tenho uma crença de que essas jornadas elas são cada vez mais integradas. Não quer dizer que você não possa ter interlocutores e métricas específicas para cada uma dessas etapas. Mas o consumidor é um só. A frustração que ele vem para o começo, a frustração que ele leva para o final. Então, você precisa sempre olhar numa ótica do ponto de vista do consumidor, do cliente. Né? É uma ótica de CX mesmo, de como que essa experiência começou, como ela está continuando e como que você fomenta para que ela evolua e se fidelize ao longo do tempo.
Então, a gente precisa, de fato, mudar um pouco a cabeça de que eu gastei um dinheiro para colocar um cliente dentro de casa e que a partir dali o meu produto, o meu serviço ele tem que ser- vai ficar para sempre, sabe? Tá. A gente tem que nutrir, é igual relacionamento, a gente tem que nutrir e investir todos os dias para ser melhor. Só que se a gente não escuta esse cliente, se a gente não coloca esse cliente no centro das nossas tomadas de decisão, se a gente de fato não respeita que os tempos mudam, as pessoas mudam e as vontades mudam, a gente nunca vai aprender e evoluir para acompanhar essa mudança. Então a gente fica datado com um achismo, datado com um formato e o consumidor evoluindo e buscando outros, buscando outra concorrente. Então, o que você está dizendo eu achei que muita gente pode pensar que são coisas separadas. Então, ter uma estratégia customer-centric, olhando para o cliente no centro e desenvolvendo do cliente para dentro a estratégia. E a estratégia ou a prática do data-driven, elas não são concorrentes, elas são totalmente complementares, é isso? Elas são as mesmas coisas. A única diferença é que você coloca uma estruturação, né, de dados quant e quali para trabalharem juntos. Porque quando a gente faz uma estruturação de data, eventualmente os dados eles vão nos dar informações que normalmente são frias associadas com informações que a gente associa para esquentar. Quando você trata o cliente, o consumidor, colocando ele no centro como uma empresa data-driven, você traz mais o quali, você traz um pouco, né, ali a informação mais quente, que também ela pode ser usada por um termômetro de momento. Porque se você faz uma pesquisa com o consumidor num determinado momento ou com o seu cliente num determinado momento, pode ser um momento ruim para ele, pode ser um momento de estresse entre as companhias e ele pode ter um tipo de resposta, mas passando aquele momento pode ser que ele tenha uma outra. Os dados, eles ajudam a fazer uma modulação disso, porque você acompanha mais dados, você consegue clusterizar isso, né, em mais personas e você, obviamente, associa com esse termômetro, né, de momento e você traz, né, o que eu chamo, né, do quant e do quali para trabalharem de maneira conjunta, que é a associação, né, do data-driven com o customer-centric. Entendi. Cara, eu tinha uma visão meio diferente disso, mas legal que você deixou bem clara a imagem. Então, vamos agora para a sua realidade, né? Você é o VP de marketing e vendas, então você está numa ponta da jornada. Pô, você está na aquisição, você está em branding, você está no outro lado. Perfeito. Eu tenho aqui no meio o produto, o delivery, e eu tenho na outra ponta o customer care. Vamos, sei lá, tentar fazer uma linha do tempo aqui, né? Não sei se ela deveria ser linear, mas só para a gente facilitar. Então, a primeira pergunta é, como é que a sua posição garante, porque você não é dono do produto, nem da jornada, mas como é que você garante que tudo que você está fazendo aqui na ponta conversa com o resto? Não é fácil, mas o primeiro passo a gente tem que ter humildade de olhar operação, serviço, produto e olhar quem é que entrega, as dores que são encontradas e as respostas que a gente tem para essas dores. Esse trabalho inverso de, em vez de você fazer uma venda, em vez de você empurrar uma marca, você empurrar uma solução, mas você de fato começar a escutar quais são os problemas, as dores e as oportunidades e olhar para dentro de como que essas dores são atendidas, como essas dores são resolvidas, a gente consegue depois voltar e vir para o processo de como eu apresento a minha marca, como eu apresento o meu produto, como eu apresento o meu serviço, não como uma marca que quer vender magicamente uma solução completa, mas uma marca que de fato tem história de resolução de dores e problemas específicos. Só que isso é o que eu comentei um pouco da jornada. Ele não é segregado. Eu não posso entender que as áreas de vendas e de operações elas são áreas conflitantes. Elas são áreas casadas. Elas são áreas que conflitam para convergir. Então, quando eu olho na ótica de problemática, eu olho na ótica de dor, é o que me dá substância para eu poder criar uma campanha de marca, para eu criar uma campanha de posicionamento de venda, para atacar tudo isso que eu resolvo no dia a dia, de dores, produtos e soluções dos meus clientes, para o mercado. E aí, quando essa venda é feita, ou quando essa marca se posiciona dessa maneira, é muito mais fácil a entrega e a operação, porque a gente está conversando a mesma linguagem. Tá. Mas o que você defende, né? Que deveria existir uma pessoa... Porque, vamos lá, você falou, não deveria ser fatiado, mas é fatiado. Você tem uma liderança aqui, marketing e vendas, um produto, uma customer care, sei lá. Para que isso seja integrado, deve ter alguém olhando tudo isso e amarrando, ou os heads de cada uma dessas áreas deveria
os três têm a mesma visão de customer-centric para garantir que isso se comunica? Essa é a minha dúvida, assim, não é fácil, né? Como você falou, Não é. Primeiro parte da decisão, né, da alta liderança da companhia, né, do C-Level, dos CEOs, de tomar uma decisão. Se a empresa ela vai ser uma empresa voltada a desenvolvimento e soluções de produtos, ou se ela vai ser uma empresa voltada a atender dores, né, e problemas dos clientes. Se você entende que você é uma empresa de produto, você vai fazer o melhor produto possível. E desse melhor produto possível, você vai tentar encontrar, né, a demanda para ele. Quando você é uma empresa que você ataca dores de clientes, você automaticamente toma uma decisão de que você precisa ser uma empresa customer-centric, que você precisa escutar os seus clientes e, com base nessa escuta ativa, você tomar as melhores decisões ou mudar os seus comportamentos ou as suas integrações. E aí, isso reverbera para a companhia, né? Então, é uma reverberação que ela tem um top-down, que se toma uma decisão de que eu sou uma empresa voltada a clientes, eu sou uma empresa voltada a colocar o consumidor no centro. Então, isso é uma decisão top-down. Mas a construção e a integração disso é bottom-up. Por quê? Porque os times que estão operacionalizando tudo isso, eles precisam concordar e entender e se integrar para que isso aconteça em todas as etapas. Porque senão fica uma conversa esquizofrênica de que eu tenho uma venda ou um discurso de que eu sou uma empresa orientada a clientes, mas na prática eu sou uma empresa operacional voltada a produto. Então você tem duas linguagens e dois ecossistemas convivendo. Um vem de resolução de problema, mas você entrega produto. É isso. Tá. Então, voltando aqui, a pergunta, deve ter uma pessoa que olha, quase que um agente de transformação, um cara que garante essa qualidade, tem que ter alguém olhando para essa jornada o tempo inteiro ou não? Tudo depende de companhia a companhia, né? Companhias mais maduras, mais estruturadas, né? Assim, eu gosto de falar que essa área de transformação, essa área de estratégia, ela às vezes é o pilar de integração de tudo isso. Tá bom. Quando você traz conceitos como service design, design thinking, design sprinting, você traz metodologias de você co-criar isso, né? Colocando a ótica do cliente, mas co-criar esse modelo de operação, normalmente você acaba quebrando um pouco esses silos, você acaba quebrando um pouco nessas barreiras que as companhias têm e integrando mais, que é um pouco do processo quando você, que eu falo, né? Você diverge para convergir, mas pelo menos quando você converge todo mundo para o mesmo caminho. Você converge menos confuso. Você pode até estar errado, mas pelo menos você não vai estar confuso. Você está coerente. Você está errado, mas está coerente. É isso. Tá, beleza. Então vamos lá. Tem uma empresa, a gente decidiu que eu vou resolver a dor do cliente, fiz esse trabalho de top-down e bottom-up que você explicou, agora eu tenho a empresa inteira, de ponta a ponta, entregando uma jornada muito coerente. Posso estar errado, mas coerente. Perfeito. Beleza, tá lá, tô pronto. Aí eu chego num cliente. Uhum. E aí muito do que eu fiz para dentro, eu vou fazer no cliente, porque Sim. provavelmente a dor dele que eu vou resolver, ainda mais no seu caso, é muito essa coisa, cara, como é que eu digitalizo tudo isso aqui? Como é que eu tenho uma linguagem mais única? E aí, como é que é a barreira do cliente agora, olhando de dentro para fora da empresa? Também não dá para generalizar. Claro, porque, mas né? se quiser pegar um exemplo só para a gente... Tem clientes e clientes, mas o que eu gosto de contar a história é que normalmente às vezes a gente é chamado para responder uma dor ou responder uma problemática, mas que ainda internamente da companhia não é consenso. Então, vai desde um modelo de... Qual que é o melhor modelo de operação? Né? É um modelo de eu internalizo e crio uma in-house, né? Uma agência in-house, eu vou para fora e faço o outsourcing completo, Meio a faço meio, o meio do caminho. Né? E eu gosto sempre de fazer uma provocação de que nós, como agentes de transformação, que conseguimos tanto ajudar na parte estratégica quanto na parte de operação, a gente precisa ter muito sangue frio de, em vez de querer fazer uma venda, escutar e entender qual que é o momento de cada uma dessas empresas e dessas dores. E aí parte, às vezes, né, da gente dar um passo para trás, em vez de oferecer uma coisa de prateleira, a gente tenta oferecer uma metodologia de abraçar, entender e integrar um pouco, né, como a gente faz dentro de casa, para dentro do cliente, que é olhar como que os clientes estão estruturados, como são as áreas se conversam, se as tecnologias hoje são únicas, se a empresa está com os dados estruturados e conversando em cada uma dessas
competências e orquestrando essa jornada, ou elas estão totalmente desestruturadas. Às vezes a área de tecnologia não está próxima da área de marketing, a parte de customer success dos clientes ou de fidelização também está apartada, cada um com suas metas e KPIs, olhando primeiro, né, os seus silos, para depois olhar a integração. Então, a gente, quando consegue mapear o as-is, né, de um cliente, as problemáticas e as dores que esses clientes trazem, mas construindo com eles, a gente consegue, a partir dali, criar uma ótica de uma jornada nova to be, uma modulação, uma estruturação de dados, de tecnologia e de serviços que vai, de fato, suprir aquele momento daquela companhia. Porque não necessariamente aquele momento vai ser daqui um ano e meio, pode ser um outro momento, pode partir para um momento de internalização completa, pode partir para um momento de estratégia em conjunto com operação, de capacitação. Tem várias modelagens. E o bacana disso é que é vivo, né? Não tem uma receita de bolo. A única receita do bolo é eu não posso, né, vender uma coisa para um e supor que para o outro é a mesma. Você falou uma coisa interessante, porque assim, ó, ao longo da trajetória que eu passei, eu vi movimentos. Cara, agora temos que terceirizar tudo. Aí terceiriza, manda todo mundo embora, não sei o quê. Dali a pouco, não, se eu não estiver dentro de casa, esse cara não vai abraçar a camisa. Então traz todo mundo para dentro de novo. Aí depois não, eu preciso de um especialista para fazer isso. Eu não sou especialista. Eles estão dentro de casa, mas não sou especialista. Manda para fora de novo. Você está dizendo assim, se você não fizer um trabalho... Isso, primeira coisa que você falou isso pode mudar, porque ao longo do tempo vai mudando a ótica da empresa. Mas o segundo ponto seu é que se eu não entender bem o problema e qual é o cenário atual, provavelmente eu vou ficar fazendo esses movimentos meio burros. Sim. Tá. E eu acho bacana dessa leitura, é que ela é uma leitura que ela cria um processo estratégico de relação entre as companhias, né? A gente, quando se propõe a entrar e abraçar e enxergar essa dor, a hora que a gente constrói a solução em conjunto com esse ecossistema, vira um time só. Vira, né, estamos atacando as mesmas dores, os mesmos problemas, indo na mesma direção. Então, não é eu estou suprindo a demanda de uma determinada área, estou deixando a outra desatendida, eu estou olhando o que é melhor para a companhia. E aí isso muda muito o jogo. É quase aquela história de eu preciso criar um inimigo em comum. E aí sim a gente vai se abraçar. Matheus, sabe o que é legal? Cara, quando a gente tem a liberdade, ou constrói essa liberdade com o cliente, ele deixa de ser um processo de venda. Ele vira um processo de transformação, de evolução. E aí a relação muda entre fornecedor e cliente, né? A gente vem trabalhando muito, né, essa maturidade do mercado e vem tentando trazer muito competências que trazem essas conversas que não são fáceis, né? Mas se a gente não conseguir ter a conversa difícil, a gente nunca vai conseguir ter uma relação de médio e longo prazo que se sustente. Porque senão vira uma relação de alguém querendo vender um negócio, alguém querendo comprar um negócio e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E quando não der certo, eu procuro um outro fornecedor, né? E em vez de atacar a real dor. Né? A gente vê muito isso, né? Cara, o cara cada 3 anos troca de fornecedor. Ninguém serve, ninguém entende, ninguém atende bem. Aí não sei se a entrega está ruim, o cara que não sabe o que está pedindo. É difícil bastante entender. Agora tem uma pergunta que eu quero aprender, tá? De verdade eu quero aprender. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui. Não sei, vamos lá. Um caminho muito comum que eu vejo nas empresas é o seguinte. Cara, eu pego minha base de clientes e eu clusterizo eles. Vamos dizer em 5 grupos. Tá? Aí eu falo, tem o grupo dos, sei lá, dos Youngs, o outro dos Heavy Users, sei lá. Eu crio 5 grupos ali. E eu crio uma persona para representar cada desses consumidores em cada um dos grupos. Beleza, então eu tenho 5 personas. Aí eu pego e crio uma jornada para cada uma dessas personas. Então eu tenho 5 jornadas na companhia. Esse é o modelo que eu estou acostumado a ver. Perfeito. Existe um outro modelo que eu não conheço bem, que é o da hiperpersonalização. Que eu digo o seguinte, cara, não tem bem um grupo. Eu tenho milhares de clientes. E cada cliente abre de um jeito. Ele pode ser que seja igual ao outro aqui nesse pedaço da jornada, mas depois ele muda. A primeira pergunta, dado esses 2 cenários, existe um caminho que você acha que é mais certo ou não? E depois eu tenho outras perguntas sobre isso. Tá. Mais uma vez, não tem resposta certa ou errada. Sim, é sua opinião. Minha opinião. Perfeito. Né? Eu acho a hiperpersonalização, ela é uma utopia. Tá bom. Ela é uma utopia, não é que a tecnologia vai chegar lá. Já existe tecnologia que consegue entregar um pouco, mas a gente tem tanto, às vezes, problema básico,
né, de conseguir mapear essas pessoas, personalizar pelo menos de uma maneira inteligente essas jornadas, que é tanto problema ainda no tempero do arroz com feijão, que as empresas às vezes que elas querem ir para a hiperpersonalização, só que elas estão errando o básico, elas estão cuidando pouco, né, desse processo de onboarding do cliente, elas estão cuidando pouco de como que aquele produto está sendo entregue, qual qualidade, como que aquele serviço de fato está atacando aquela dor que ela prometeu atacar. E aí eu acho que quando a gente olha o mais, né, comum de hiperpersonalização é o que a gente vai falar de programa de fidelidade ou um programa de entrega de mídia de produtos e serviços que eventualmente os e-commerces trazem com personalização de vitrines, de ofertas, etc. Mesmo assim, né, a tecnologia já evoluiu bastante, mas ainda ela erra, né? E ela erra simplesmente por quê? Porque, como eu te disse, as pessoas mudam. Então, hoje, se eu faço uma compra de uma fralda em um supermercado ou numa farmácia, pode ser para um chá de bebê, né? Ela pode ser para o meu filho que está nascendo, ou ela pode ser porque eu vou cuidar do meu sobrinho essa noite. Isso eu estou dando um exemplo muito bobo, Sim, só para... mas para tangibilizar de que às vezes a gente quer ir para o extremo da personalização e eu começo a ser impactado por fralda a partir dali naquela régua todos os dias, né? Ou quando eu compro um presente para minha esposa e a loja me entende como mulher, né? Não tem nenhum problema, mas não é o meu caso agora. Sim. Né? Então, nesse contexto, eu gosto muito de a gente entender o básico. E às vezes o básico se tem um nome masculino que na teoria entrega que a minha relação com o gênero ela é voltada ao masculino, eu consigo entender aquele comportamento de compra ao longo do período. Eu consigo já estabelecer alguns padrões. Em cima desses padrões, eu consigo colocar isso em algumas personas. E eu não preciso ser ultra personalizado, mas se eu já senti um carinho, ou senti uma atenção de que o que eu estou recebendo de oferta é claramente mais próximo do que eu gostaria, eu já vou me relacionar diferente com aquela marca, com aquele produto, com aquele e-commerce ou com aquele cliente. Então, quando a gente vai para o modelo de hiperpersonalização, eu falo, às vezes é uma utopia, você não vai conseguir fazer isso em alta escala ainda, e simplesmente se você conseguir fazer, talvez você tenha problemas ainda básicos que não foram corrigidos, e você vai estar ocasionando uma boa experiência numa ponta, mas está deixando outras abertas. Não é uma verdade absoluta, mas é um pouco da minha visão. Eu gosto muito de fazer um caminho que vamos começar a entregar clusterização, entregar personas, entregar uma jornada que vai caminhando e evoluindo com esse grupo, e a partir dali eu vou separando pedaços desses grupos, seja pelos clientes mais rentáveis, os clientes mais fiéis, os clientes com mais tempo de casa, os que gastam mais. Eu vou fazendo outras separações dessas pessoas e aí eu vou testando vouchers, descontos, eventos, né, convites VIPs. E aí eu vou entregando um pouco mais de personalização, mas etapa por etapa, caminho por caminho. Tá. Então, basicamente o mapa é muito alto ainda, pouca gente faz a personalização, a clusterização bem feito. Sim. Se eu fizer isso como um começo, eu entendo que lá na frente talvez a gente consiga fazer a hiperpersonalização, mas não é o momento. Faz o básico bem feito, que você já vai estar na frente de tanta gente que assim, o cara fala assim, cara, tá, aquele me ofereceu isso, mas não era bem isso que eu queria, mas o caminho foi tão bacana que tá tudo ótimo perto do que eu tenho de experiência nos lugares. É isso, você vê vários varejistas americanos, pega a Bonobos, que foi comprada pelo Walmart, que a promessa dela era de hiperpersonalização no começo. Ela não tem escala, né? Você não consegue escalar. Ou você vai trabalhar eventualmente um produto de alto ticket, alto nicho, que são com pouquíssimas pessoas, que daí sim, dá pra fazer, o né, luxo, cara? né? Você vai trabalhar. Meio milhão por ano é tranquilo, consigo. Mas não é escalável quando você Sim. vai falar de pelo menos produtos de massa ou serviços de massa, é um pouco mais complexo. Agora, no atendimento a cliente, no atendimento a alguns serviços específicos, marcas e clientes enterprise, você já consegue entregar um pouco mais disso, que aí muito mais é no modelo operativo, com squads dedicados, que é com uma atenção em cima das problemáticas, essa construção de uma relação de mais estratégia e parceria do que de fornecedor. Então aí você consegue evoluir. Tudo na ótica sempre do que eu estou falando, se é produto, se é serviço, se Sim. Né? Tá. Vamos mudar um pouco de tema aqui. É o motivo que eu te chamei de hipnotizador de empreendedores, né? Como é que você conseguiu, ao longo da jornada ali com a Zoli principalmente, a convencer tantos empreendedores, que geralmente é uma pessoa um pouco mais indisciplinada, no sentido de inconformada, né? Um cara que quis disruptar alguma coisa ali.
para se juntar num sonho único? Essa é a minha pergunta que eu acho que é um talento que você tem, além de vários outros, mas esse é um talento muito único que você tem. Como é que você fez essa galera acreditar no seu sonho? Falar assim, cara, abandona esse seu sonho sozinho e vem sonhar comigo que nós vamos chegar num lugar e de fato chegou, né? Cara, eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, eu vou tentar pensar alto aqui Tá bom, junto com vamos você. lá. Eu tive privilégios de trabalhar com esse chefe na indústria farmacêutica, na implementação de SAP. E uma vez, num bar, né, ele era o CEO desse projeto e eu era um trainee, e eu sempre perguntei para ele, Paulo, como você chegou nessa posição, né? E ele sempre me trouxe uma resposta que foi, muita gente não valoriza, mas eu soube ou consigo enxergar a capacidade individual de cada um, mas eu consigo fazer com que essa capacidade individual, no conjunto, ela se sobreponha. E aí todo mundo se supera, mas com os objetivos comuns e não individuais. E é isso, acho que eu trouxe um pouco, né, para mim na vida, e obviamente eu estou tentando evoluir e melhorar sempre nesse sentido, que ninguém faz nada sozinho. Ou pelo menos é muito solitário fazer sozinho e chato. É muito mais difícil. Mas assim, é chato você ser uma pessoa sozinha. Você pode ser brilhante, mas é chato. O bacana da diversidade, da exploração de talentos individuais é quando você dá pista para que eles se sobreponham, para que o conjunto seja maior do que o indivíduo. E aí eu acho que talvez essa visão verdadeira, de coração, foi que eu consegui ter pessoas melhores do que eu junto comigo, sócios, né, que embarcaram nesses sonhos, e os sonhos que sempre são colocados para serem mutáveis, né, para serem modificados, porque no conceito quase que copycat... Você não impunha o seu sonho Nunca. neles. Tá. Você dá uma direção. A direção tem vários caminhos para se chegar lá. E esses caminhos, errados ou certos, doídos ou divertidos, eles têm que ser trilhados juntos. E aí, nesse conceito, um apoia o outro. É só vida maravilha? Não. Mas eu acho que quando você, de fato, se coloca, se abre e mostra um pouco essa vulnerabilidade de que, cara, eu tenho uma crença, eu tenho um objetivo e todos nós podemos alcançar isso juntos e construir esse caminho, eu acho que é mais fácil você atrair. O que a gente vê muitas vezes no mercado é a imposição, seja ela pelo medo ou até pelo dinheiro. Eu sempre tentei um caminho inverso. Eu te comprei, eu tô olhando para lá, mesmo não importa o que você tá falando. Não sei porque você comprou o cara também, né? E que isso, obviamente, não quer dizer que às vezes você não precisa ter um direcional um pouco mais firme ou corrigir alguma rota, porque faz parte, né? E, obviamente, com isso, quanto mais pessoas inteligentes você tem junto com você, mais, né, substância você tem para tomada de decisão. Então, com isso, facilita muito a história, né? E o que eu falei, a jornada acompanhada, ela é muito mais divertida. E ela é muito mais rica, porque você aprende todos os dias. E aquilo que a gente comentou... Tem troca, né? Muito. E o mais bacana é que são essas pessoas que te fazem refletir e evoluir como empreendedor, como ser humano, como empresário, o que for, que faz você melhorar do ponto de vista pessoal, profissional, de grupo, familiar, né? Então eu aprendi e continuo aprendendo com todas as pessoas que eu interajo. E eu acho que essa verdadeira vontade de querer estar com pessoas, né? Eu acho que talvez possa também ajudar na atração dessas pessoas estarem juntos. Ou seja, o jeito de falar, ou como você mostrou a coisa para a pessoa, ou como você fala assim, cara, vem cá do meu lado, eu tô olhando para lá. O que você acha? Faz sentido para você? Se a gente for vender tudo isso, beleza. Mas, tá bom, convenci a pessoa, ela veio pro meu barco. Tá? Aí são duas questões, né? Primeiro é como integrar esse pessoal todo, com as dificuldades de integrar, porque eu vejo muita empresa, cara, parece que, algum dado assim, tá? 90% das empresas que se fundiram ou que fizeram M&A, eles geraram menos valor do que antes de fazer o M&A. Uhum. Ou eles tiveram um downgrade ali, porque a coisa da integração é mal feita. Então, a primeira pergunta é essa. E segunda, como é que foi para você vender a sua visão? Falar, galera, beleza, a gente pode ir para vários lugares, mas a gente precisa ser customer-centric. Então, integrar, como é que foi a integração e como é que foi dividir a visão com a galera? Quando a gente montou uma tese, e assim, é muito bonito falar, né? Montei uma tese, mas a gente aprende, né, que existe uma tese a ser desenhada, porque no modelo Bootstrapper a gente vai executando e vai fazendo conforme o feeling
E ao longo do tempo você vai sofisticando, conhecendo pessoas e evoluindo um pouco essa leitura para fazer ela de uma maneira mais estratégica do que mais visceral, né? Tá bom. Então esse tem um processinho de aprendizado dentro disso. E obviamente eu errei muito para poder começar ou ainda tentar acertar, que eu continuo tentando acertar, né, todos os dias. Então não tem também uma receita de bolo. O que eu aprendi foi, quando você atrai um grupo de empreendedores ou atrai uma empresa, você tem alguns objetivos dentro dessa atração. Você tem, eu quero comprar uma carteira de clientes, eu quero comprar a receita dessa companhia, né? Eu quero comprar a capability dessa companhia, expertise do time, ou um conjunto, uma soma de tudo isso. Quando você tem, principalmente, a lógica de que você vai atrair um time, uma capability que ou você precisa complementar ou que você não tem e você precisa integrar, se você está comprando é porque você não soube fazer, ou você não tem, ou você assume que você não tem capacidade ou você não tem tempo para fazer. Então, quando você atrai, você precisa ter a humildade de que você precisa dar espaço para aqueles executivos, para aqueles empreendedores e para aquelas pessoas com aquele conhecimento terem espaço para poder darem as suas opiniões e para crescerem sem serem contaminados por algum movimento que, pelo fato de você não saber integrar ou não saber fazer, você quer fazer top-down. Então, esse equilíbrio entre respeitar a cultura, evoluir e mesclar cultura, dar pista, mas ao mesmo tempo integrar, é uma habilidade que você não constrói ela do dia para a noite. E que não tem a receitinha de bolo, porque ela depende muito da empresa, da maturidade do momento, dos empreendedores do outro lado. Porque tem empreendedores que vendem só para realização financeira, tem empreendedores que vendem compartilhado os sonhos e que querem crescer e que querem ajudar na companhia, não só nas suas áreas, nas suas competências. Então, ter essa leitura dos sócios certos, junto com a capability certa e junto com a estratégia certa, seria, vamos dizer, o bingo do sucesso. É difícil, né? Mas eu acho que hoje existem remédios, né, ou diagnósticos para que você consiga minimizar um pouco essa dor. Né? É você ter uma conversa sempre muito transparente, a modelagem financeira não ser voltada só para um earnout, um upfront, um earnout, porque vira só uma composição financeira, às vezes você traz a desintegração olhando só a grana nessa ótica. Então, você tem que achar qual que é a melhor modelagem, né, que vai funcionar, que vai fundir com os seus objetivos, que são objetivos de eu quero que essa empresa dobre, triplique de tamanho, eu quero absorver, conhecer e aprender com essa companhia e eu quero que ela absorva e aprenda comigo e que a gente se integre, né? Se fizer isso de maneira verdadeira, com metodologias, com processos, com pessoas e com muita vontade, né, a gente chega lá. Cara, quase que um talento nato, né? Pegar um cara que aprendeu piano ali sozinho e tocava bem, você pergunta como é que você aprendeu? Sei lá, escutando, tocando. Então tem um lado da sua personalidade se encaixar muito bem para essa tarefa, talvez. Apesar de você ter estruturado bem aí como você fez, mas tem um lado do talento, mesmo que não tem. É que lembra que eu não fiz nada sozinho. Sim, não, mas eu digo de conseguir integrar a galera. Eu não estou dizendo que você fez sozinho, mas de vender o sonho, de trazer, de olhar, respeitar, mas ao mesmo tempo dividir visão. Pô, é difícil. Vamos entrar um pouco na Cadastra, então. Só para quem não conhecer, explica um pouco do que a Cadastra faz. Tá. Bom, a Cadastra é uma empresa que está há 23 anos no mercado. Ela é a precursora na América Latina, né, na parte de operação, gestão, de mídia, tá? Quando a gente fala de search media e quando a gente fala de SEO. Ou seja, eu estou falando da empresa que iniciou basicamente no mercado latino-americano como uma agência de performance e SEO. Tá bom. Thiago Baquin, né, fundador da Cadastra, foi um visionário, né? Ele vem construindo com uma retidão ética, moral e impressionante a companhia, né? Uma companhia que hoje é talvez a maior movimentadora independente de mídia dentro de Google, dentro de Meta. É uma empresa que construiu alicerces operacionais extremamente sofisticados, né? Eu nunca vi uma empresa que tenha a capacidade de operar e de gerir performance para os seus clientes da maneira que eles fazem, são obcecados por certificação, por qualidade. É um negócio muito impressionante. Assim, eu tive vários concorrentes e até mesmo nas empresas,
né, que eu fundei, eu adquiri, e eu nunca vi isso funcionar da maneira que eu estou vendo aqui dentro da Cadastra. E a Cadastra, basicamente, hoje, ela se apresenta como uma empresa global, né, de serviços de marketing, performance, tecnologia, dados e e-commerce. É uma empresa que ela vem amadurecendo e crescendo através de crescimentos tanto inbounds quanto, né, outbound com novos clientes, né, dentro dos clientes atuais, e o crescimento inorgânico através de aquisições, né? Então, essa tese que a Cadastra criou ao longo do tempo foi: como que eu consigo ser uma empresa que traga uma solução de ponta a ponta para o meu cliente que faça sentido para resolver essas dores e os problemas que o mercado vem trazendo. E nada melhor do que o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento que todas as empresas procuram eficiência, né? A Cadastra fez, né, a compra de uma empresa chamada Digital Ethos em Londres. Ela fez a compra da M3, que é um dos principais players de digital commerce, de tecnologia, né, que está no quadrante da Vetex como uma das principais implantadoras em empresas de evolução de e-commerce, e fez a compra da Key Expert na área de dados. Então, quando eu somo, né, essas três companhias adquiridas, eu crio uma presença global, com 6 escritórios espalhados pelo mundo. Então, eu tenho escritórios no México, na Colômbia, na Argentina, né, em Londres. Então, eu tenho um posicionamento hoje que, para uma empresa brasileira independente, é muito difícil você ter, que é como você se torna uma empresa global, estruturada com clientes, né, globais. Eu tenho hoje uma capacidade de tecnologia com mais de 150 desenvolvedores, que também hoje em dia é difícil você ter isso integrado a esse ecossistema, de mais de 100 profissionais de estruturação, modulação de dados, que trabalham muito no que a gente vinha falando, né, de ser uma empresa data-driven, de como que eu uso todo esse ecossistema e essa expertise para, de fato, integrar granularidade, né, ser obcecado pelo detalhe, pela construção, né, pela estruturação, para poder trazer evolução, melhoria de performance para os meus clientes, né? E a Cadastra é esse grande parceiro, né, do mercado, que não se propõe a vender somente a capability de mídia, de SEO, de social, né, de modulação e estruturação de dados, mas ela vem se propor a trabalhar na melhoria e na eficiência, né, das KPIs de performance ou de crescimento dos seus clientes e dos seus parceiros. Ou seja, um parceiro que, se você precisa melhorar hoje de 15%, 20%, 30% da eficiência do seu ecossistema de performance, de mídia, né, de e-commerce ou de soluções de produtos digitais, ou você precisa estruturar uma operação de dados, ou você precisa fazer todo esse processo dessa orquestração de uma jornada de aquisição e de aceleração de crescimento, a gente tem, né, capacidade de sentar, entender essa dor e montar uma proposta de atender, né, no modelo ágil, no modelo de squad, no modelo barbershop, no modelo híbrido, né? A gente é muito flexível para entender a dor e poder atacar o problema. Tá. Você falou um pouco, não, você falou várias vezes de eficiência, né? Uhum. Entendo o seguinte, eu entendo que eu poderia contratar ali uma consultoria que viesse entender o problema que eu tenho, depois eu vou sair atrás de um monte de fornecedor individual para cada um fornecer uma coisa do que eu necessito para entregar, para concluir esse plano da consultoria. Uhum. Você está dizendo o seguinte, para tocar tudo isso junto, eu vou bater muita cabeça, né? Porque Sim. são vários times diferentes. E eu vou precisar de muita gente interna. Então, buscando eficiência, eu deveria olhar para todo esse mercado e falar assim, cara, deixa eu chamar um especialista que vai entender meu problema e vai vir e resolver ele, e aí não vai bater cabeça, porque é uma entrega só. Nesse... Quando a gente fala que não é uma entrega só, mas ela é uma orquestração única. E aí eu falo assim, assim como a gente na vida pessoal e na vida profissional, você administrar várias tarefas, você não consegue administrar todas essas tarefas de maneira eficiente. Por quê? Porque você vai administrar tarefa A, tarefa B, tarefa C, e você vai dar pesos dependendo do momento. Eu brinco que é bombeiro. Onde está apagando incêndio, você vai lá com o bombeiro, e a gente tem que trabalhar mais como engenheiro. Então, é assim, entender os problemas e aonde eu vou precisar, né, das saídas de incêndio, do corpo de bombeiro próximo, você estruturar e pensar muito, e aí você construir. Porque o problema vai vir, ele sempre vem. Mas quando ele vem de uma maneira que você foi estruturado, você está pronto para receber, pronto para atender e pronto para resolver. Então, eu falo assim, hoje o mercado tem menos dinheiro, o mercado está buscando mais eficiência. É claro que faz muito mais sentido você ter um parceiro único, né, que consiga orquestrar, gerir e entregar tudo isso e se comprometer com esse resultado.
se comprometer com essa eficiência. Porque eu podia vender assim, eu vendo homem-hora e entrego homem-hora. E aí, cara, se vira, né? Ah, não deu certo. Não, mas foi sua culpa. E aí fica aquela discussão eterna que... Por isso. Tá. E eu acho o bonito da história é que, assim, a gente não está reinventando a roda. A gente só está lendo o mercado e a gente construiu uma empresa que ela vem responder um pouco dessa necessidade, dessa dor. Todos os grandes grupos estão no momento de reconsolidação. Você vê, antes você tinha muito trabalho, né, que ainda tem de ecossistema, de várias marcas que competem entre elas. Ficou esquizofrênico para o consumidor, ficou esquizofrênico para o nosso cliente. O cliente não tem mais tempo e não tem mais gente dentro das empresas que estão enxutas para administrar tanto fornecedor, tanto ego e tanto budget, em vez de trazer um olhar de eficiência. A nossa proposta é exatamente essa. A gente criou um white paper chamado Open Performance, escrito pelo Thiago Baquim e pelo time da Cadastra, que traz um pouco dessa dor. Quando a gente vem buscando eficiência, quando a gente vem buscar, né, modulação, ganhos de performance e crescimento, a gente precisa olhar numa ótica de que aquela conversa de eu não acredito em parceiro que é bom em tudo. E de fato não existe parceiro que é bom em tudo. E ninguém está dizendo que a Cadastra ela é boa em tudo. Mas eu estou dizendo que quando a gente traz uma solução de que a gente consegue orquestrar uma jornada de ponta a ponta, que consegue otimizar seu orçamento, consegue otimizar seus ganhos, consegue se responsabilizar por um pedaço, né, desse ganho na eficiência e no crescimento, é muito mais prático, é muito mais eficaz e a parceria ela é muito mais duradoura. A gente tem clientes que estão há 8, 10 anos com a gente. A nossos times, eu tenho profissionais que são vice-presidentes lá, de mídia, que está há 18 anos na companhia, de business strategy, né, que está há 13 anos na companhia. Eu tenho empresa que é 14 anos seguidas, Great Place to Work, né? Ou seja, nada se constrói sozinho, por isso que a gente é muito uma empresa voltada, né, a todos os conceitos, né, de ESG, conceitos de diversidade, conceitos de mulheres na liderança, porque a gente acredita que a gente precisa escutar e respeitar aquilo que o mercado em transformação vem pedindo. E ele vem pedindo, às vezes não é pela oportunidade, mas é pela necessidade. Se a gente não olha e não reflete como o nosso, né, cliente vem buscando soluções, como o mercado e como a economia e como a sociedade vem transformando, a gente nunca consegue ser aquela empresa que vai estar atuante e vai estar correta naquele momento, na hora certa, com a solução certa. Tem um lado que você falou antes que amarra muito com isso, que eu acho que é o lado de coerência, né? Então, quando você entrega essa oferta e se compromete com o resultado, você pode, cara, sei lá, a pessoa de SEO naquele projeto não é o melhor SEO do mundo, o cara podia procurar e encontrar. Mas não é o caso, tá? Não, eu tô só tentando dar um exemplo. Mas a coerência com que você traz tudo junto e essa união e essa entrega única com o resultado, você consegue fazer uma entrega muito melhor do que eventualmente se tivesse o moleque, que é o papa, naquele ponto, sei lá. Eu não tô querendo, não é menosprezar o serviço, mas... Mas você concorda que isso é na vida em geral? Sim. Eu acho que assim, o grupo sempre é mais forte quando ele é conciso. E aí eu falo assim, futebol, né? A gente já viu histórias e histórias e histórias de times cheios de craques que não chegam a lugar nenhum. Tinha problema de ego com o corpo. Mas a gente viu histórias e histórias de times medianos com ótimas soluções para cada uma das posições, mas que estavam orquestradas por um técnico para chegar no mesmo objetivo, aonde os egos eram menores do que as responsabilidades, do que o conjunto. E eu acho que dentro aqui da Cadastra, de todos os ambientes que eu já vi, é impressionante como isso é feito dessa maneira. As pessoas querem construir juntas, elas querem resolver as dores e os problemas dos clientes juntos, e eles não chamam os clientes como, o meu cliente, é o meu parceiro, é o meu time, né? É uma solução de parceria, é uma solução de entrega. É muito diferente quando você coloca nessa ótica, porque não é só financeiro, né? O financeiro é importante, tem que ser olhado a rentabilidade, o crescimento, mas vira algo maior, né? Esse amálgama que faz essa junção acontecer é muito difícil quando você administra uma empresa voltada só a talento, voltada só a ganho de eficiência, produtividade, e você deixa o equilíbrio do lado humano e o equilíbrio da relação verdadeira com o cliente de lado. Então, o grande ponto é como a gente junta tudo isso. Não é uma empresa, né, não é uma ONG, a gente trabalha para ganhar, trabalha para melhorar a rentabilidade,
mas a gente trabalha para ganhar e melhorar a rentabilidade dos nossos clientes. A gente trabalha para os nossos clientes ganharem seus bônus. A gente trabalha para que os clientes sejam mais rentáveis e mais eficientes. Vocês têm um alinhamento de incentivo, né? É isso. Porque sem isso aqui, você trabalha... É verdadeiro. Legal. Cara, tinha uma pergunta, e aí não sei se você pode falar ou não, né? Tá. Acho que muita gente teria o prazer e a sorte de ter você no time. Qual que é o seu mandato lá? Por que decidiram trouxer? Eu imagino que você deve ter recebido um monte de proposta ou várias intenções ali que você podia ter seguido caminhos diferentes, voltado a empreender, aberto um novo negócio. Mas qual que foi o mandato que você recebeu depois que você concordou? Por que você se apaixonou por essa oportunidade? De fato, tá validando que foi muito, muito boa escolha. As decisões, elas nunca são fáceis, né? E as mudanças de ciclo, você nunca... É difícil você enxergar ela da mesma maneira de quando você toma uma decisão ou de quando a decisão acontece. Então, eu acho que o primeiro ponto foi um pouco dessa conjuntura, desse equilíbrio e dessa visão de equilíbrio verdadeira que o Thiago Bachin e a Cadastra trouxeram, né? Primeiro, conheço eles há muitos anos, né? Desde 2006, quando eu montei Não foi um tiro a no escuro. companhia, eu conhecia. Nós concorríamos no passado, né, com a Azoli, que era uma antiga empresa, com a Cadastra, e obviamente, numa concorrência sempre de alto nível. A conversa com o Thiago e depois, né, junto com o Tomás e com o Gustavo, foi muito um convite, né, no sentido de a gente sempre esteve no mesmo mercado, mas somos complementares, né? Como que você imagina, né, que você pode agregar aqui dentro da Cadastra e o que a Cadastra pode agregar para você. E aí eu acho que a gente chegou muito numa visão que é uma visão, né, que eu falo que é essa visão mesmo de equilíbrio. Estar numa companhia, né, que 14 anos, né, vem ganhando melhores empresas para se trabalhar. Empresa de serviço. De serviço. Empresa que ganhou, está, né, no Great Place to Work, muito bem posicionada sobre diversidade, mulheres na liderança. Empresa que olha crescimento, olha aquisições, mas não olha isso só no contexto financeiro. Já teve, né, e imagino que tenha propostas diárias para fazer as movimentações, mas criou-se uma tese de caminho, uma tese verdadeira, uma tese sustentável, uma tese de que com os próprios pés uma empresa brasileira pode ganhar o mundo, né? Ter ousadia para não só sonhar, mas concretizar isso. Não tem como não atrair ninguém, né? Então, assim, eu fui atraído primeiro por toda a retidão ética, moral que os fundadores e a companhia têm e é reconhecida no mercado, pelo tamanho, né? Mais de 700 pessoas dentro da companhia, como eu falei, 6 escritórios espalhados pelo país, e é só o começo, né? E a excelência, a capacidade do time que tem lá dentro e as pessoas que representam esse time, né? Quando você soma tudo isso, é a tempestade perfeita de se apaixonar e de falar assim, eu não vim para um ambiente pensando só no dinheiro, e não vim num ambiente pensando só na posição, mas eu vim num ambiente de uma empresa que pensa no equilíbrio de tudo, né? E que com base nesse equilíbrio, numa verdade absoluta e numa ousadia, né, de crescer, de acelerar e de conquistar, cara, já chegou lá e vai chegar mais longe ainda. Participar dessa jornada, né, embora ainda em pouco tempo, está sendo muito divertido. Show de bola. Cara, obrigado pelo seu tempo, valeu, foi um prazer te receber aqui. Show Prazer de bola. é meu, Matheus. Obrigadão, meu. Valeu.